Boa noite, pessoal. O som tá legal? Primeira vez que eu faço com esse coisinha aqui, desse fonezinho. Tá bom o som? Boa noite, Carol, Tânia. Alguém me fala se o som tá legal? Boa noite, carangos. Obrigado, Bruno. Como é que tá, pessoal? Essa live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube. Então não se preocupem, tá? Eu vou colocar lá pra gente poder, quem não puder assistir, poder assistir lá no YouTube, no canal. Ah, Patrícia, essas matérias elas sempre acontecem. A Record, ele tem jeito não, mas a gente vai seguindo na nossa. A luta é difícil, mas a gente vai conseguir, se Deus quiser. A solução não vai vir da mão de uma pessoa só. A solução primeiro vai vir de Deus e depois da união de todos. Dr. Fagner, obrigado por ter ido lá, acompanhado o Luiz Pontes. Você foi brilhante. Doutora Larissa Gato também, que acompanhou o Wilson, também foi brilhante. Vamos lá, pessoal. Laura, eu esqueci de falar com você, tá? Mas é para fazer aquele procedimento no YouTube. Amém, amém, amém. Deus é maravilhoso. Eu tenho orado muito, meus irmãos, para que Deus faça alguma coisa extravagante. Glautinho, meu pastor, como é que tá? Eu tenho orado muito para que Deus faça alguma coisa extravagante nesse caso, que se arrasta, prejudicando principalmente os clientes da GAS. Foi uma injustiça o que aconteceu. No meu entendimento, reforço que houve uma ilegalidade, um assodamento, uma inconstitucionalidade, uma afronta ao devido processo legal, toda a condução desse processo. Eu, como advogado, com imunidade por leis federais e pelo artigo 133 da Constituição, vou sempre afirmar isso e vou sempre lutar para que isso seja consertado. Eu empresto a minha profissão, que eu sonho em ser Deus dos meus 8 anos de idade, para essa luta, que começou como a minha luta pelo meu contrato e o da minha esposa, e hoje é uma luta em nome de todos. Quando eu recebi essa notificação da Polícia Federal, é óbvio, ninguém vai gostar de receber uma notificação da Polícia Federal, né? Mesmo como testemunha, quem que vai gostar? A gente gosta de receber convite de casamento, convite de aniversário, convite para festa, convite para jantar na casa de alguém, mas não para depor na Polícia Federal. Mesmo eu, advogado com imunidade, eu não gostei. Na hora, isso... Aí eu já pensei, eu vou chamar a ordem vai comigo. Aí depois pensei, eu tô orando, eu tenho orado para que Deus faça alguma coisa extravagante. Na quarta-feira passada, na minha oração, eu já levantei com aquela vontade, vou a Jericinó. Fui atendido pelo Gladson, a qual conversamos bastante, e eu vou falar algumas coisas também em confronto com o que eu falei lá hoje com o delegado Dr. Guilhermo Catrambi. Então, no meio dessas orações e dessa semana bem, vamos dizer assim,
movimentada. Foi até a semana do meu aniversário, semana passada, que foi sexta. Então na quinta eu recebi essa intimação. E eu ainda falei: rapaz, que presente de aniversário, hein? Uma intimação da Polícia Federal. Só que eu lembrei dessa minha oração. Eu pedi a Deus: faça alguma coisa extravagante. Faça alguma coisa diferente. Porque do jeito que as coisas estão sendo conduzidas, isso vai levar não sei quanto tempo. Então isso criou um refrigério na minha alma. Eu fiz a live falando com os clientes e começou uma impressionante corrente de oração. Eu recebi oração, recebi versículos e louvores de todo o Brasil e do exterior. Todos os estados do Brasil falaram comigo de quinta-feira passada até o dia de hoje. Quando eu acordei hoje temendo, preocupado, claro, nós não somos uma rocha, nós somos seres humanos. Então, eu saí de casa hoje debaixo de oração do Brasil inteiro, mas temendo, óbvio, o desconhecido é sempre um problema. E eu decidi, depois de ter recebido ofertas de advogados criminalistas de todo o Brasil, de escritórios pequenos, como escritórios gigantes. Até eu, às vezes, não consigo mensurar a força que esse movimento está tendo. Então, vários escritórios, Brasília, São Paulo, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, mandaram mensagem e falaram: doutor, sem custo, eu disponibilizo um advogado criminalista que vai pegar um avião e vai lhe acompanhar. Agradeço a todos esses colegas que entenderam que a luta não é por dinheiro profissional de advogado, que é justo daqueles que entram com o processo de ganhar o seu pão. Mas aqui a luta é pela revolução, a luta é pela justiça, a luta é pelo nosso direito de receber aquilo que é nosso, ganho com muito suor do nosso trabalho. Então, quando eu peguei o carro e mensagem chegando de oração, pessoas de joelho, jejum, pessoas em jejum, orando, não só por mim, pelo Wilson, pelo Luiz Pontes também, com toda certeza, porque nós três estávamos na mesma situação. E eu tive uma palavra que me tocou muito e que eu fui orando daqui até lá, que está na palavra do Senhor: eu sou o seu Deus, que tirou da terra do Egito. Abra bem a sua boca e eu a encherei. Então isso já foi criando um refrigério na minha alma. Isso já foi criando uma paz na minha alma. Uma vontade de chegar lá e vomitar toda essa confusão, toda essa ilegalidade que nós fomos acometidos por essa investigação, por esse processo, onde há agora um homem negro vindo das populações mais carentes, como eu vim também, preso há mais de meio ano. E no caminho, eu errei 2 vezes para chegar na Polícia Federal, para ver que o mover de Deus ele já estava pairando. Eu sinto pairar o poder de Deus, o mover. Desde quarta-feira passada, as coisas mudaram. A minha ida em Jericinó, aquela conversa com o Gleidson, a intimação, a ida hoje, o mover de Deus, ele está se fazendo presente de uma forma que eu nunca vi. Aí eu recebo uma mensagem de um cliente que disse assim: Dr. Jefferson, eu sou agnóstico, mas eu estou sentindo uma coisa diferente em mim. Aquilo me fez quase chorar. Falei, cara, Deus está nesse negócio.
Deus está nesse negócio. Enquanto todos nós não cairmos de joelho e entender que a nossa dependência não é GAS, a nossa dependência é de Deus. Deus às vezes botou essa situação na nossa frente para que a gente possa saber que é dele que vem tudo. A nossa dependência não está em homem, está em Deus. Então, depois de eu ter errado 2 vezes o caminho e começado a ficar um pouco nervoso, e eu ando pelo Rio com o pé nas costas, eu vou para qualquer lugar sem GPS, mas o erro do caminho, eu pensei, nada acontece. Nenhuma folha cai do pé sem o desejo e a autorização de Deus. Aquilo me tranquilizou mais ainda. Eu estacionei o carro, estava um irmão de luta chamado Quinho Hilário, que é o login dele, um irmão de luta, irmão que está aí lutando. Ele está sempre muito com o nosso outro irmão de luta, o Wilson. E a gente se cumprimentou, ele deu força, ele materializou a força que todos estavam me dando durante todo esse período. Eu entrei, o Wilson ainda dava o depoimento dele, e eu esperei. O Wilson saiu, a doutora Larissa, a gente até tirou uma foto com a bandeira do Brasil. 5 minutos depois eu entrei na sala, e o que já me causou estranheza, porque eu já pensei que seria um escrivão, talvez o delegado, ou só o escrivão. Ok. Só o delegado. Eu já estranhei aquilo. Eu e o delegado que conduziu toda a investigação. Nós dois. Aquilo na hora me deu assim... Ali eu estou de frente para uma autoridade pública que, se não souber usar o poder que ele tem, que é descomunal, ele pode agir com ilegalidades que pode prejudicar a vida de muita gente. Então eu estava de frente com uma autoridade pública, policial federal, delegado, que poderia simplesmente tomar o meu depoimento. Meu irmão, olha só, tchau. Eu mesmo sendo advogado, eu não ia poder fazer nada, porque ali eu estava na condição de testemunha. Mas aí a palavra de Deus em Isaías 41:10 falou: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Na hora, aquilo me deu uma paz. Aquilo me fez lembrar de todas as pessoas que sentaram na minha frente. Ele começou o depoimento falando: doutor, eu tenho visto as suas lives, tenho visto os seus vídeos, como vê o do Wilson, como vê o do Luiz. Não concordo com o que o doutor fala juridicamente, mas respeito democraticamente, porque nós vivemos no Estado democrático de direito. Aquilo para mim, assim, já foi diferente. Eu já senti a ação de Deus. Eu já senti Deus também na pessoa dele. Ele falou: eu sou um funcionário público. Eu sirvo ao público. Vocês são o público. O juiz serve ao público. O procurador federal serve ao público. Nós servimos a vocês. Aí eu já assim... Parece que eu tinha tomado um soco. Falei: opa, Deus vai conduzir isso aqui. Deus vai conduzir isso aqui. Vai ficar bem tranquilo. E ele começou a me perguntar qual era a minha relação com a GAS. Como eu entrei na GAS. Hoje é um dia histórico, porque pela primeira vez, nesses 6 meses e pouco, 3 clientes da GAS foram ouvidos pelos órgãos públicos. 3 clientes presencialmente
com aquele que começou a investigação. Então, ele me perguntando, só que eu já sentia que ele estava com uma preocupação com os clientes. Até porque o Wilson e o Pontes, o Luiz Pontes, já tinham, né, falado disso, falado das pessoas. Ele já Então, quando eu cheguei, o Wilson e o Luiz já tinham amaciado ele. Eu só iria falar as questões de direito. E ele me perguntou quem? Ah, mas como é que você entrou na empresa? E como você começou nesta luta? Você foi pago por alguém da GAS? Alguém da direção da GAS te chamou para você começar essa defesa? Eu falei, doutor, até é bom para vocês que não sabem por que eu entrei nessa luta. Quando o Gladson foi preso, para mim eu fiquei assim, fiquei triste. Eu falei, tudo bem. Eu sou cliente, fiquei triste. Mas eu não entrei, não falei nada, entendeu? Continuei seguindo a minha vida. Isso eu falando para o delegado. Agora, quando alguns nobres colegas, a qual eu respeito muito, de vários lugares do Brasil, começaram a falar, olha, quem entrar na justiça primeiro recebe primeiro, aí eu falei, opa, isso não é legal não. Isso não é legal. Aí eu comecei essa minha luta. A minha luta não foi no começo pela GAS ou pelo Gladson. A minha luta foi contra esta situação, na qual o meu primeiro vídeo que está no YouTube é claro que ele fala: um processo judicial não é uma corrida de 100 metros, é uma longa, cara, desgastante maratona. Ele entendeu. Porque no meu entendimento, o que ele queria saber é se nós também tínhamos relação com a GAS. A minha relação com a GAS são os meus contratos. Ponto. Mais nenhum. Respondi as perguntas, né, que ele queria saber. E a gente começou a conversar. A gente começou a conversar, falar, eu comecei a explicar. Falei, doutor, eu recebo muitas pessoas no meu escritório, pessoas que choram, pessoas que falam, o meu casamento acabou, o meu marido me culpa, eu quero me matar, eu estou em depressão, eu me sinto como a Fernanda Montenegro no filme Central do Brasil, que ela escreve cartas e os brasileiros, aqueles brasileiros de verdade, vão sentando ali e ela vai escrevendo. Eu me vejo às vezes assim, que a pessoa senta e conta a sua história. A pessoa fala, minha esposa não faz comida para mim há 5 meses, porque me culpa. O meu casamento acabou. Eu tô com câncer e o dinheirinho do câncer que eu cuidava do câncer, era o que a GAS me pagava. Olha quantas histórias. Dr. Jefferson, cara que se matou, ele era consultor. Ele não estava aguentando mais as ameaças dos clientes. Ele se matou. Dr. Jefferson, o meu pai, com 80 e poucos anos, morreu feliz porque ele conseguiu dar a casinha para minha mãe, que é o dinheirinho que veio da GAS. Então eu comecei a narrar isso para ele. E eu senti nele que ele estava começando a ficar assim, é um ser humano, é um policial, mas é um ser humano. Ele falou da relação dele com Cabo Frio. Ele contou, ele viu os protestos, ele foi. Ele sentiu esse calor dos clientes da GAS clamando em uma só voz que querem justiça, que querem o dinheiro de volta. Ele falou, tem muito dinheiro que são de pessoas que não cumprem a lei na GAS. Falei,
que se investiguem essas pessoas, mas que as pessoas de bem, as pessoas que suaram muito para conseguir colocar o dinheiro na GAS, as pessoas que varrem aqui na rua, em Cabo Frio, que é Hiroshima e Nagasaki, onde explodiu a bomba atômica desse caso, que varreram rua 2 anos para juntar 5, 10 mil para poder conseguir botar na GAS, que sempre pagava em dia. Então eu estou lutando, é por isso. Eu estou lutando por essas pessoas também. E vocês, como agentes públicos que são, vocês têm que ter empatia com essas pessoas, brasileiros que somos. Nós sofremos juntos quando a seleção brasileira perde numa Copa. Nós sofremos juntos as injustiças dos governos. Nós sofremos juntos quando acontecem tragédias com o nosso povo. Então nós somos iguais, você como policial e eu como advogado, mas no fundo somos todos brasileiros. Somos todos filhos de um só pai. Então, nessa primeira construção, desse primeiro degrau, a Polícia Federal tem uma responsabilidade social com a gente. Brasileiros, cumpridores dos seus deveres, que declaram no imposto de renda os rendimentos, que declaram no imposto de renda o saldo que tem lá. Aqueles que não cumprem a lei, que paguem pela lei. Mas, pelo princípio da legalidade, o crime ele não ultrapassa a pessoa do criminoso. Desculpe, não sei se é isso, colegas advogados criminalistas. Então, eu passando isso para ele, mas Deus me incomodava. Deus me incomodava. Seja forte. Fale. Você está com a espada da justiça dada por mim e assinado embaixo por 300 mil contratos, 60 mil pessoas. Você entrou na Polícia Federal, não foi sozinho. Você entrou comigo. Eu sou o seu Deus. E entrou com todos os clientes que clamam e sofrem. Você tem uma responsabilidade aqui. Você tem que falar. Então, no final, ele leu, ele falou assim, olha, o Wilson e o Luiz Pontes, o Wilson de Souza e o Luiz Pontes, eles pleitearam que a autoridade policial tem que ver a repercussão social nesse caso, tem que haver uma resolução séria. Isso o Wilson e o Wilson de Souza e o Luiz Pontes, assessorado pela doutora Larissa Gatto e doutor Fagner, construíram essa narrativa, tá, sensacional, tá, que deram a palavra a eles e que eles indicaram a necessidade de resolução célere da destinação dos valores apreendidos ante a magnitude da repercussão social atrelada ao caso da GAS. E o Wilson, ele até falou com o delegado, que o delegado me falou, olha, ele falou sobre o menininho Arthur, lá de Búzios, lá das Sem Braças, que é o menininho que tem o coisinha, tem a traqueostomia, ele precisa de cuidados especiais. Então o delegado falou dele, que foi o Wilson que visitou ele lá em Búzios. Um menino lindo, mas que um menino que precisa de cuidados especiais. E o dinheiro é dele. Parte do dinheiro é do menino, é do Arthur. É dele. E ele precisa acessar esse dinheiro. É um direito dele. É dele. É um brasileirinho como nós que clama ajuda e nós temos a obrigação de ajudar. O delegado meio que tenta se despedindo e Deus falando comigo, eu e ele sozinhos, eu sentindo uma paz. Eu estava dentro da Polícia Federal, onde se investigam crimes de gravidade extrema, onde é um ambiente pesadíssimo, mas eu estava sentindo uma paz que só Jesus que dá pra gente. Aí o delegado
Dr. Guilhermo Catrambi. Agradeço muito porque ele foi sensacional nas colocações, na preocupação. Ele falou: o doutor quer falar mais alguma coisa? Eu falei: Deus me dando força. Eu quero. Eu gostaria. O meu lado razão sabia que ele não ia fazer, porque é fora do procedimento. Não ia fazer. Lado razão. Lado espiritual, Deus falando: fala, eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço. Doutor Guilhermo, manda uma mensagem para o povo que clama, que sofre. Você me falou assim que eu entrei: eu sou um funcionário público, eu sirvo a vocês e eu estou aqui fazendo o meu trabalho, mas eu sirvo ao povo. E eu falei: então, como o senhor falou isso para mim, como o senhor mesmo me deu essa aula de como é ser um funcionário público, e que muitos funcionários públicos esquecem, e como esquecem, e não deveriam esquecer. Doutor Guilhermo, manda uma mensagem para o povo. Manda uma mensagem para o povo. Dá uma notícia de refrigério. Refrigera a alma desse povo que clama. Ele pensou, ele falou: doutor, você sabe que tem o dinheiro lá. Você sabe que tem o dinheiro lá. Você sabe que foi apreendido 200 milhões. Falei: sei. Você sabe que tem 300 mil reais em canetas? Os bens de luxo chegam a cifras gigantescas. Notícia, foi liberado pela Binance, já está no processo mais 200 milhões. Já tomei aquele choque. Opa, estávamos falando em 200, já temos 400. Doutor, a gente está pegando mais, a gente vai pegar mais valores. Eu esqueci o nome do negocinho, não é carteira fria, é um outro nome. Tem 400 milhões, tá com a gente, só preciso das senhas. Aí eu calculei, cara, já tem quase 1 bilhão. Fora os 4.330 bitcoins que tá, e fora o que se entende ter nas descentralizadas e nas carteiras frias, como se diz, nas wallets, que podem estar Legend. Obrigado, Brito. Obrigado, Fagner. Sobre os bloqueios do exterior, que é da Binance, que já está nos altos dos 200 bilhões. Quer dizer, já tem mais 1 bilhão. O negócio está começando a caminhar. Rapaz, Trezors, isso. Já estamos com uma boa notícia. A gente estava falando que tinha 100 e poucos milhões, 200 milhões. Não, já tem bem mais, já está lá. Imóveis, carros, já tem bastante. Dá para pagar? Todo mundo não dá? Não sei, mas já tem bastante, já andamos. E ele falou assim: eu vou mandar um recado pro povo. Calma aí, isso não acontece, policial não faz isso. Não faz isso. E eu pensei: não, ele vai me falar para eu falar. Eu vou escrever e vou consignar que eu estou autorizando você a falar. Falei: opa, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O mover de Deus. O primeiro degrau está nos escutando. O primeiro degrau está nos escutando. É possível. Ele mesmo escreveu. Não é nada. Tá aqui. Eu pensei que ele ia me falar, porque eu, como advogado que tenho fé pública,
Eu poderia passar, ó, ele falou isso. Não. Ele escreveu aqui. Que eu pedi para ele falar. Eu pedi, Polícia Federal, você é a Polícia Federal, você não é o Guilhermo, você é instituição permanente. Quando eu e você formos para a glória, o seu filho, seu neto, seu bisneto podem ser delegados de Polícia Federal. Um legado. Então ele escreveu e colocou: defiro que o depoente possa publicar e falar que a Polícia Federal não está insensível à situação dos clientes de boa fé. Escrito parece pouco, mas não é. Para eu que sou advogado, não é pouco. Não é não. Isso aqui é uma coisa histórica. Um delegado de Polícia Federal que fez a investigação, que pediu os mandados de prisão, ele vem e escreve e fala: esse é o recado pro povo. Aqui, escrito. Escrito. Esse é o recado pro povo. Então, nós não estamos insensíveis. Isso vai ser resolvido. Nós vamos conseguir resolver, encher esse pote para que vocês tenham o dinheiro de vocês devolvido. Isso a Polícia Federal falando. Ainda tem Gladson, que pode fazer isso a qualquer tempo, tendo que seja autorização judicial. Que os advogados têm que pedir, porque não tem pedido. Como eu falei com ele em Jericinó. Gente, saiam quem estiver da depressão, joelho no chão, vamos fazer um clamor nacional. A manifestação do dia 1º, na Cinelândia, às 3 horas, que o Luiz Ponte está organizando, vamos fazer um clamor nacional. As coisas começaram a cooperar para aqueles que estão com a espada da justiça na mão, sem perseguição, apenas lutando pelo seu direito e pelo direito de outro, sem perseguir ninguém, sem acusar ninguém. Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente se una como irmãos. E como irmãos, marchemos para conseguir essa grande vitória final. Deus está fazendo mover. Só não vê quem não quer. Deus está agindo de uma forma que você sente. Você sente isso. É visível. Vamos lutar, meus irmãos. Hoje foi o primeiro passo dado pelo Luiz Pontes, Wilson de Souza, com o apoio do Dr. Fagner e doutora Larissa Gatto e por mim. Mas principalmente por Deus e principalmente pela oração de todos vocês. Vamos continuar na luta. Amanhã vai ter uma live com os advogados que conseguiram ir no Ministério Público Federal e foram atendidos. 1h30. Gente, vamos fazer um clamor de oração hoje à noite antes de dormir. Isso vai incomodar o judiciário. Isso vai chegar na doutora Rosália, vai chegar nos membros do Ministério Público Federal. Vamos clamar. Eu convoco a todos para todos em uma só voz clamarem ao nosso Senhor, porque nós somos dependentes só dele. Vamos botar os joelhos no chão por este propósito. Que Deus esteja com todos nós, meus irmãos de luta, porque nós temos direito. Essa live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Deus abençoe a todos. Vamos vencer.